Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, depois do jornal, em vez do Vejam Só Debate, você tem o Vejam Só Entrevista comigo, para tirarmos dos nossos convidados o máximo bem possível. E hoje nós vamos nos informar a respeito de um assunto que para muita gente é, assim, estranho. Não faz tanto tempo assim que falar de perseguição a cristãos no mundo sempre era associado a um lugar distante, bem distante. É uma realidade também muito distante da nossa. E me parece, e a gente vai checar isso hoje, agora, aqui na entrevista, que a perseguição alcançou os países da América Latina, onde o Brasil está. Aliás, o Brasil é o maior dos países da América Latina. E aí? Já temos perseguição ao Evangelho de Cristo por aqui? Para responder a essa e outras questões semelhantes, recebemos o irmão Marco Cruz, que é secretário-geral da Missão Portas Abertas aqui no Brasil e nosso parceiro. Paz e graça, irmão Marco. Tudo bem? Paz e graça, pastor Heber. É sempre uma alegria estar aqui no Vejam Só. Eu acabei chamando o irmão de Marcos na chamada, né, agora há pouco, mas é Marco. Isso aí. Marco Cruz. Marco Cruz. Beleza. O irmão é vinculado a qual igreja? Igreja Batista. Qual? Igreja Batista do Morumbi. Ah, lá do Morumbi. Pastor Lisânias. Pastor Lisânias Moura. Famoso Lasanhas Moura. Ele e a Teca. Muita saudade do pastor Lisânias e da Teca. Né? Sei que eles estão aí num período de transição. Exatamente, depois de muito tempo, né? Não sei exatamente o porquê, nem para onde, mas, enfim, um grande abraço aí para o casal. Irmão Marco Cruz, vou começar a entrevista perguntando uma coisa que muita gente não sabe. A Missão Portas Abertas é uma missão antiga já, fundada pelo irmão André, um holandês, né? Holandês. Como é que é o sobrenome dele, hein? Eu nunca consegui pronunciar aquilo lá. Só tem consoante. Anne van der Bel. Então, só tem consoante. E ele escreveu o livro Contrabandista de Deus, um livro que todo crente precisa ler, é fantástico, você começa e não para mais, é muito legal. E depois, livros dando origem, ou falando do Não Existem Portas Fechadas. Tal, exatamente. Sem Limites para a Fé. Continuação, né? E de onde vem a Missão Portas Abertas. O que a Missão Portas Abertas faz hoje? Contrabando de Bíblia só? A Portas Abertas continua apoiando os cristãos perseguidos, fazendo distribuição de Bíblias e literatura cristã, como no início com o irmão André, conhecido como Contrabandista de Deus, para países onde é proibido você ter Bíblias e não tem acesso à literatura cristã. Além disso, vem o treinamento de pastores e líderes, como você ser pastor, a resposta bíblica em relação à perseguição, ajuda emergencial. Muitos cristãos estão deslocados em áreas de conflito, em perseguição constante Síria, você tem o Iêmen, e também ações de advocacy, defesa dos direitos dos cristãos e apoio pós-trauma. Muitos órfãos e viúvas traumatizadas por causa dos assassinatos de maridos e, além disso, ajuda socioeconômica. Né? Apoio emergencial, mas ajuda socioeconômica para a pessoa se restabelecer e ter uma fonte de renda. Entendi. Então, não é só levar a Bíblia, né? Não é só levar a Bíblia, mas continuamos levando a Bíblia, porque não há portas fechadas para a pregação do Evangelho. Que legal. Continua esse trabalho? Continua. Tem muitos países onde tem mais cristão perseguido do que Bíblias. E a gente continua levando Bíblias e literatura de maneira clandestina para esses países. Tá. A gente não vai falar disso aqui, obviamente, né? Mas é bom saber que existe isso. Além disso, a Missão Portas Abertas patrocina o dia... O Domingo da Igreja Perseguida. Domingo da Igreja Perseguida. Exatamente. Vai acontecer em maio, esse ano. Então, todos os anos, a gente faz o Domingo da Igreja Perseguida, mobilizando a igreja brasileira, mas também a igreja latino-americana para orar em favor de um determinado tema. Nesse ano, Desperta África, né? Para a região mais violenta contra os cristãos, que é a África subsaariana, que fica ao sul do deserto do Saara. Então, a Portas Abertas está mobilizando a igreja brasileira para participar, orar e agir em favor dos nossos irmãos ali. Nós temos um missionário lá, um casal, que está no Níger, há 200 milhões de anos lá,
o Xande e a esposa dele, né? O Alexandre Canhone, na verdade, que foi artista da Rede Globo Televisão e que, quando se converteu, acabou indo para lá e está por lá, né? Fazendo um trabalho para alcançar a igreja, um trabalho muito bonito que ele faz. Maravilhoso e de muitos anos. Então, não é um impulso, né? Agora, eu fico... que o Xande tenha esse chamado, renunciou a tudo, ele sempre foi radical. Mas arranjar uma mulher bonita e inteligente para levar, para arrastar... Deus é bom, lá, né? Olha, Deus é a bom, prova viva de carne e osso da graça de Deus. Porque, com certeza. Olha, sensacional. Eles estarão conosco em breve aqui na entrevista também. Bom, irmão Marco, a América Latina e o Brasil estão isentos de perseguição, certo? O Brasil, sim. A América Latina, não mais. Não mais. A América Latina, existem movimentos especialmente governos autoritários na região, também em comunidades indígenas ou comunidades onde grupos paramilitares ou guerrilheiros ou narcotraficantes dominam, em que há perseguição crescente contra os cristãos. Contra os cristãos? Contra os cristãos. Por causa do Evangelho ou por causa do Evangelho, por causa do Evangelho. O que acontece, né? Quando Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a perseguição contra o cristão é a perseguição contra aqueles que levam as marcas de Cristo, que brilham a luz de Jesus. Então, em países onde há governos autoritários que querem ser a fonte de autoridade, a fonte de controle, a fonte de poder, se levanta uma igreja ou membros da igreja, cristãos que são sal e luz, eles se tornam uma ameaça contra esses governos. Eles se tornam uma fonte de referência diferente do governo, diferente da ideologia do governo. Então, isso é uma ameaça contra o governo. E aí, governos autoritários como Cuba, que está 65 anos da Revolução Cubana, 1959, se eu não me engano, né? E que tem um governo de partido único, e então persegue os cristãos sistematicamente há muitos anos. Mas diz que não, diz que você pode visitar Cuba, ir na igreja. Eu fui a Cuba. Eu estive nesses países, né, com exceção de um dos países que a gente vai conversar aqui. Tem a propaganda comunista, né? Eu tive a oportunidade de morar na China também, então eles mostram tudo aquilo que você, para inglês, ver, né? Tem, como diz o ditado, mostra que tem a igreja, mas a igreja que é reconhecida pelo Estado. E a igreja que tem limitações. Em Cuba, a legislação permite que exista uma igreja nos moldes da igreja do início da Revolução. Então, aquele prédio era desse tamanho, não pode aumentar. E aí tem o que eles chamam de casa-culto. Então, uma pessoa quer fazer Eu visitei vários pastores ali, que tem uma casa-culto. Ele abre a sua casa e aquela casa passa por um processo de aprovação para ter uma reunião controlada pelo governo. Sempre tem um espião. Então, vive essa pressão constante, mas que não pode evangelizar publicamente, que não pode falar contra o governo. Um dos movimentos que aconteceu foram protestos em 2021, protesto da sociedade toda para uma democracia e tal, a igreja participou. E os membros sofreram mais retaliação porque foram vozes dissidentes daquilo que o governo está pregando. Aí, em 2022, o Código da Família, que fala do casamento de pessoas do mesmo sexo, a igreja se posicionando, e as eleições de fachada, eleições em 2023, que é só para ratificar a hegemonia do partido único. Eu até tive uma conversa com uma pessoa ali, um pouco arriscada, quando eu estava visitando, mas eu pedi para o pastor que estava acompanhando a gente, ele me monitorar, para eu não falar muita besteira. E ela falou que na época do Fidel Castro, ele foi preso e foi uma ação contra os direitos humanos. E aí começou a revolução e hoje tem liberdade e tal. Eu falei, então hoje tem liberdade? Porque naquela época eles eram contra os direitos humanos. Tanto que perderam o Fidel Castro. Eu falei, mas como é que tem liberdade se tem um partido único? Não, mas tem as representações. E aí ela ficou meio assim. Aí eu parei de conversar. E aí depois ela chegou para o pastor e falou, quem é essa pessoa que está fazendo essas perguntas? Então, é uma ditadura, é um partido único, é um movimento de pensamento único, com uma ideologia única. Se você se encaixa naquilo, tudo bem. Se você é uma voz dissidente, e aí a pregação o evangelho é contra a cultura. Quem é o nosso Senhor e Rei? É Jesus, é Deus. Não é um presidente, não é um partido. Então, a igreja se levanta como uma fonte de autoridade e uma fonte de governo que está acima do governo local. E aí a questão de Bíblia,
a questão da autoridade da Bíblia, sobre a autoridade do que pensa a ideologia. Então, tudo isso, os cristãos nos países de regime autoritário, como Cuba, a gente tem Nicarágua que está seguindo isso também, ele passa a ser uma fonte de referência e uma voz dissonante do governo. Aí enfrenta a retaliação. Nós temos um vídeo que fala de Cuba, onde é um vídeo de líderes cristãos em treinamento. Exatamente. É isso? A gente pode passar pode o colocar, vídeo? pode colocar. Vamos pôr o vídeo aí de Cuba, por favor. Estos talleres vienen a complementar la formación de cada uno de nosotros, viene a fortalecer el conocimiento y la manera de actuar, aterrizando las verdades del Evangelio, llevándolas no solamente como palabras, sino también como acción, siendo las manos y los pies de Jesucristo en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Esse era um dos trainees? Esse é um dos que participaram do treinamento, que a gente chama permanecendo firme através da tempestade. Qual a resposta bíblica em relação à perseguição? Porque muitas vezes os pastores e líderes nesse contexto se veem diante de situações de como eu devo agir biblicamente. E primeiro eles têm um contexto bíblico de que a perseguição faz parte da igreja. Bem-aventurados os perseguidos, aqueles que viverem piedosamente Cristo Jesus serão perseguidos. E qual é a nossa resposta em relação a isso? É a violência? Não, é virar outra face, é perseverar na fé, é ser sal e luz. Sabe como é que faz para a gente acabar com a perseguição? Num contexto onde há perseguição? Para de testemunhar de Cristo. Para de pregar o Evangelho. Então, muitas vezes as pessoas ficam chocadas e você não tem que parar de pregar o Evangelho. Você tem que continuar testemunhando com sabedoria, não é se expondo de maneira aleatória e correndo o risco desnecessário. Irresponsável, mas você continuar sendo testemunho de Cristo. E esse treinamento passa por essa base bíblica da perseguição, como você perseverar em meio à perseguição e como você ser um pastor. Imagina, pastor Heber, ser um pastor num contexto onde há pressão. Visitando Cuba, muitos pastores jovens, com problemas nos nervos, com problemas cardíacos, problemas estomacais, com sonda, porque sempre tem um espião nas casas cultos, sempre tem um espião informante de governo. Então, você viver naquele clima de tensão. Muitos pastores oferecem a sua casa para um processo de aprovação de casa culto, vem o fiscal de governo e fala, essa mureta tinha que ter 95 centímetros, tem 96, você tem que sair da sua casa. E não tem para quem recorrer. Então, é um movimento de tensão. Então, essa criação dessa rede de pessoas, que se conhecem, às vezes a pessoa está isolada, acha que aquela perseguição é só para ela, mas conhecer outros pastores de maneira... tem todo o protocolo de segurança, mas para que esse pastor continue sendo sal e luz e persevere e fortaleça e continue pregando o Evangelho nessa situação hostil de pressão, bem diferente da situação do Brasil. Mas vamos continuar falando de Cuba. O cubano comum, ele está aberto ao Evangelho ou ele é ateu? Porque o comunismo, na origem, era ateu, né? O cubano comum e o público geral é ateu. Ateu com base comunista. Nas escolas, a educação na escola é a educação comunista. É uma educação ideológica com uma linha só. Então, desde pequeno, a criança aprende isso. Então, um seguidor de Cristo é contra a cultura, é contra o sistema. Então, ele é uma pessoa marginalizada na sociedade. Aí ele tem, além do monitoramento, ele tem menos oportunidades de trabalho, ele tem menos oportunidades de acesso ao hospital, aos exames. A economia de Cuba, por causa do embargo, ela é muito precária. Tem a caderneta lá da ração que você recebe, mensalmente a quantidade de ovos, aquelas coisas. Acaba isso. E aí você não tem acesso à educação, você não tem acesso a emprego, você não tem acesso à questão médica, que já é precária, mas por ser cristão, você tem... o seu avanço na sociedade, ele é barrado. Então, é muito difícil você ser cristão. Mas ele é identificado na caderneta como cristão? Ele não é identificado na caderneta como cristão. Mas, pelo monitoramento... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vamos pegar o testemunho acho que é Leopoldo, do México. Irmão. Ele foi perseguido no México, No México. E a América Latina. Temos o vídeo dele aí, vamos pôr. Eu tinha muitos pensamentos na minha mente. Achava que eles o tinham matado.
el pueblo se empezó a O povo levantar. começou a se levantar e se opor ao crescimento da igreja. Silvia e Leopoldo são um casal de pastores no México, um dos países recorrentes na lista mundial da perseguição. Em várias comunidades indígenas, a decisão das autoridades locais está acima das leis oficiais do país. Se o povo decidir que não há mais lugar para aqueles que entregam suas vidas a Cristo, o Estado nada pode fazer para protegê-los. Como resultado, os cristãos enfrentam ameaças, violência e expulsão de suas próprias terras. Quando Leopoldo entregou sua vida a Cristo em 2002, ele começou uma igreja local em sua cidade, em Oaxaca. Isso gerou forte revolta. As pessoas começaram a se levantar e a se opor ao crescimento do grupo dos cristãos. Mas como a essa altura já me viam como líder do grupo, o foco era mais contra mim, contra meus filhos, contra minha esposa. Me lembro que no dia 5 de novembro, eu estava com minha esposa e meu filho Leonardo em casa, depois do café da manhã, quando um grupo de mulheres veio até a casa e me tirou de lá porque o povo estava todo reunido na comunidade e eles queriam me ver lá. Eu me empecé a llorar de la preocupación. Comecei a chorar de preocupação e não pude fazer nada. Eu apenas me inclinei para olhar pela janela para a rua e foi nesse momento que vi toda a multidão vindo para casa e pensei: eles vêm atrás de mim e do meu filho. Fiquei sem reação. Não podia fazer nada, mas eles não vieram atrás de mim. E percebi que eles foram ao templo, porque o templo ficava na frente da minha casa. Mas o barulho que eles estavam fazendo, eles estavam derrubando o templo. Eu estava lá quando ouvi que já iam trazer as máquinas, um zumbido, e eles falaram: nós temos que derrubar a casa do pastor. Temos que derrubá-la, você tem que acabar com tudo. E a única coisa que eu fiz naquela hora, que eu poderia fazer enquanto tínhamos serviço de internet, foi, na minha angústia, discar os números que eu sabia de cor. Eu liguei para os pais do meu marido e disse a eles: sabe o quê? Levaram o Leopoldo para a cadeia e não me deram mais nenhuma informação. Agora mesmo vieram demolir o templo e vão derrubar a casa também. Estão atirando pedras com força em mim. Então eu vi que começaram a puxar os cabos da casa e a antena foi para trás e eu não falei mais nada e fiquei assim, sem reação, sem comunicação, sem nada. Fui me trancar em casa, fechei a porta e disse para o meu filho que estava lá dentro: o que vamos fazer? Falei para ele: você vai para a casa do seu tio e deita embaixo da cama, não saia. Eu fiquei muito preocupada com o meu filho. Mal sabia que o meu marido estava bem pior. Enquanto Silvia, assustada, estava trancada em casa, Leopoldo estava sendo espancado e atacado na praça central da cidade. Foi ali que quebraram minhas costelas e eu não consegui mais me mexer totalmente. Então alguém me arrastou e me puxou para que pudesse me colocar em uma cadeia. Eles me jogaram na cela sem nada e fecharam a porta. As pessoas vinham até a porta querendo que eu saísse de novo para continuar me batendo. E a polícia não permitiu mais porque já tinham me colocado na prisão. A polícia conseguiu negociar com os moradores e somente após 4 dias, o pastor Leopoldo foi libertado. A Portas Abertas entrou em contato com a família e ajudou no que pôde. A primeira ajuda que a Portas Abertas nos deu foi o apoio espiritual. O apoio espiritual de todos os irmãos que estão colaborando de uma forma ou de outra através da Portas Abertas em oração. Esse foi o primeiro apoio que recebemos da Portas Abertas. Mais tarde, a Portas Abertas nos ajudou com uma fonte de trabalho, que foi a aquisição de um mototáxi que o Alex, meu filho, começou a dirigir para sustentar a família. A Portas Abertas também nos apoiou com um treinamento para poder superar esse trauma, esse dano psicológico, tanto em meus filhos, minha esposa e eu mesmo. Sou muito grato a Deus porque, apesar de tudo isso, tudo o que passamos e o que vivemos, posso ficar com meus pais. Eles estão aqui comigo, minha família, meus irmãos. Depois de tudo que passamos, talvez eles pudessem ter matado meus pais lá, mas não, isso não aconteceu e sou muito grato a Deus por isso. Porque, apesar de tudo que vivemos, o que passamos, Deus cuidou de nós e vi sua mão. Silenciou tudo: comida, dinheiro, saúde. Há muitas coisas pelas quais sou grato, mas principalmente a vida dos meus pais que estão aqui vivos e estão comigo.
Apesar de Alexis, Leopoldo e Silvia agradecerem a ajuda, eles ainda precisam do seu apoio. Ore para que a família experimente a cura e seja fortalecida na fé. Legal. Mudou o logo da Portas Abertas. Eu sou do tempo em que o logo era um nó de arame farpado, Tinha uma pedra. que a gente punha aqui na lapela do terno, né? Agora é o peixe com o arame farpado, né? Com arame farpado e a pedra, né? Muito bacana, muito legal. Quem criou o logo foi muito sábio. E o arame farpado é um dos símbolos da igreja perseguida. Está aqui na pulseira, né? Porque muitos cristãos estão encarcerados em campos de trabalho forçado por causa da fé em Cristo. Não sei se vai dar para focalizar a pulseira. Então, põe o braço para frente e espera um pouquinho que... olha lá, isso. É uma pulseira que imita o arame farpado. Que é um dos símbolos da igreja perseguida, né? Porque muitos cristãos estão presos em campos de trabalhos forçados ou em prisões, atrás das grades, né? Isso aqui simboliza uma lembrança da igreja perseguida, para a gente orar por eles. Sem dúvida. Muito legal. Agora, irmão, vamos falar, né? Isso que a gente acabou de dizer é no México. O México é um país cristão. O México é um país de maioria cristã. E muitas vezes, muitas pessoas me perguntam isso. Tem perseguição no México? Eu morei na cidade do México, eu viajo para Cancún, de turismo, Acapulco, nunca vi nada disso. A perseguição do México, ela acontece em regiões que são onde tem maioria de comunidade indígena, que foi o caso do Leopoldo e a Silvia, eu tive com eles lá na região deles, Oaxaca e Chiapas, e regiões dominadas pelos cartéis. Especialmente nessas regiões com domínio de índios, de indígenas, o governo não interfere nas leis da tribo. Eu vi lá na região, né, de Oaxaca, né? Aqui, uma placa, aqui é proibida a pregação do evangelho. Pastores e líderes cristãos que entrarem aqui e pregarem o evangelho estarão submissos às leis locais e podendo ser encarcerados. Leopoldo foi um desses que, indígena, ele é de origem indígena, ele é família, ele se converteu e começou um trabalho na comunidade. Construíram com as próprias mãos uma igrejinha, igreja pequena, a comunidade se revoltou porque eles abandonaram, o evangelho é contra a cultura, ele abandonou as antigas tradições indígenas e se tornou um seguidor de Cristo e começou a compartilhar rudimentarmente, não tinha muito conhecimento teológico, formação, a Bíblia, outras pessoas foram aceitando a Cristo. Ele foi espancado. Primeiro faz assim, corta a água, corta a energia de casa, tenta dissuadir a pessoa a abandonar a fé e voltar às tradições indígenas, ele não fez. Ele foi espancado, preso e expulso, ele, a Silvia e o filho, da comunidade e agredido pela própria família. E aí a Portas Abertas o encontrou nessa situação, indígena que perdeu tudo. E aí deu um local para ele morar, um apoio pós-traumático, agora uma fonte de renda, que é aquele mototáxi, e ele se restabeleceu e várias comunidades indígenas assim, em que a lei da comunidade indígena fala que a pessoa tem que seguir as tradições, quando a pessoa abandona e começa a seguir a fé em Cristo, ela é expulsa, podendo até ser morta, no México. E quando não é a região indígena, é dominada pelo... Os narcotraficantes. Então, a mesma coisa. Narcotraficantes têm aquela pressão... O contrabando da droga faz parte do sistema e você paga um valor para proteção. Então, assim, tanto isso no México quanto na Colômbia, mas especialmente no México. E se você não faz parte do esquema e você levanta a voz contra, orientando os adolescentes, os jovens não se envolverem com as drogas, você sofre pressão, agressão, pagamento de uma taxa ou mesmo até a morte. Há casos de pastores que perderam a sua vida tanto no México quanto na Colômbia por causa de narcotraficantes e na Colômbia grupos paramilitares e guerrilheiros. Eles são contra o evangelho porque o evangelho vai impedir as pessoas de consumirem drogas. Consumirem drogas ou participarem do esquema de venda de drogas. Lógico. Ou quebra o negócio dele. É contra a cultura, mexe com o sistema, é sal e luz. Então, e aí aqui agora no Brasil a gente tem aí uma discussão muito, muito atual, né? De um ministro da mais alta corte jurídica que acusa setores evangélicos do Rio de Janeiro de terem se associado ao tráfico. Pois é.
Aí o irmão está dizendo que o tráfico é contra o evangelho. Então, se a pessoa viver o evangelho plenamente, vai afetar negativamente o comércio de drogas e de produção de cocaína lá na Colômbia, e assim vai. Evidente. Bom, a gente tem mais vídeos aí para mostrar. Já que o irmão falou da Colômbia, tem aqui um vídeo de crianças que são perseguidas na Colômbia. Crianças de famílias perseguidas na Colômbia. Então, se puder pôr o vídeo aí das crianças. E tem 2 vídeos sobre a Colômbia, um de 1 minuto e esse que eu estou falando agora de 3 minutos. Vamos lá. Às vezes eu temo pela minha irmã. Eu falo para minha mãe, não deixa minha irmã sozinha. Temos sofrido várias ameaças contra a nossa família. E uma delas é contra minha irmã. Meu maior medo é que ela seja levada, abusada, porque essa é uma das ameaças que nós recebemos. Eu não me sentia livre onde eu morava. Só queria fugir, sair da nossa casa. Após tudo que nos aconteceu, eu vi isso como uma resposta de Deus. Eu dizia, meu Deus, quero sair daqui, não sei para onde, mas preciso sair daqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu disse, obrigada, Deus, porque eu não tinha isso em mente, mas você me trouxe para cá. Nós sempre nos encontramos no final do ano, durante as nossas férias. Para mim, o melhor Natal é quando estou com minha família. E não vejo tantos obstáculos porque eu digo, se para Deus nada é impossível, sei que Ele pode me ajudar. Muito bem. Então, a gente está vendo que a perseguição aqui na América Latina já está instalada e ela não vem do governo propriamente dito. Ela, talvez da inação do governo, né? Então, por exemplo, sei lá o que diz a Constituição do México, né? A Constituição mexicana. Mas essa ideia de que em algumas comunidades do país vale a lei regional, inclusive com perigo e ameaça de morte, aí tem dó, né? Diferentemente de Cuba e Nicarágua, que o governo persegue os cristãos, no México e na Colômbia, essa perseguição é localizada em comunidades. A gente viu agora uma família indígena na Colômbia, eu tive a oportunidade de visitar ali também, que enfrenta a perseguição dos indígenas e perseguição dos grupos guerrilheiros que querem aliciar os filhos, no caso a filha, para ser escrava sexual ou para ser esposa forçada de guerrilheiros. Então, os pais são obrigados a tirar essa filha e mandar para um abrigo da Portas Abertas, onde ela fica num local seguro, onde ela recebe educação, perde o convívio da família, fica 6 meses a 1 ano longe da família e tem esse convívio anual que ela falou na época do Natal, para proteger esses adolescentes, essas crianças e adolescentes, do aliciamento e da violência de indígenas e grupos paramilitares.
Então, aí a perseguição, mas aí no caso não é só contra evangélicos, é contra qualquer pessoa que se oponha ao que eles fazem. Os grupos paramilitares, os guerrilheiros, querem recrutar qualquer pessoa. Em geral, as pessoas da comunidade que não são cristãs acabam vendo uma oportunidade. Muitos cristãos que hoje se converteram viam ser parte da guerrilha como uma oportunidade de crescimento social ali. Ah, é? É. Como parte, nossa, eu quero ser um guerrilheiro como aquele, eu quero ser um paramilitar como aquele. Como cristão, de novo, você quebra esse ciclo. Aí uma família educada nos princípios cristãos fala assim, aquilo não é uma oportunidade para você. É uma oportunidade de seguir Jesus. E aí muitos são produtores são pequenos agricultores, então aí deixam de ser fonte de recrutamento para os guerrilheiros. E aí as famílias enfrentam ameaças. E aí os filhos e adolescentes são obrigados a serem retirados dessa região, são cuidados e educados nesses abrigos da Portas Abertas e para seguir sua vida. Tem mais um vídeo sobre a Colômbia aqui, de 1 minuto. Vamos assistir, já que a gente está falando deles, né? Colômbia. Na Colômbia, cristãos em áreas rurais e comunidades indígenas enfrentam opressão, violência e perseguição. Os líderes de facções criminosas, guerrilheiros e chefes de tribos indígenas são os principais agentes de perseguição. Ao mesmo tempo, eles se aproveitam da impunidade que acontece devido à corrupção das autoridades locais. Grupos cristãos que se opõem abertamente às práticas ilegais são pressionados, hostilizados, extorquidos e até assassinados como resultado da violência. A Portas Abertas atua na Colômbia na proteção de famílias cristãs, especialmente crianças. Apoie a igreja perseguida hoje. Estamos falando de países vizinhos. Países vizinhos e de maioria cristã. É. Agora, e a Nicarágua? A Nicarágua, seguindo um modelo parecido com Cuba, tem o governo do Ortega, um governo que está há vários anos aí sendo reeleito e que tem usado o Estado, o sistema jurídico para perseguição aos cristãos. Desde as manifestações que houve, que a igreja participou e outras comunidades, outros grupos na defesa dos direitos da democracia, dos direitos humanos, desde 2018 que a igreja enfrenta a repressão. E aí o governo usa mecanismos jurídicos para fechamento de igrejas, fechamentos de escolas cristãs, rádios cristãs, programas de TV cristãos, tira a nacionalidade de cristãos estrangeiros que estão no país e o expulsa. A Nicarágua, por exemplo, fechou a embaixada na Itália. Então, quebrou a perseguição contra cristãos envolvendo católicos e evangélicos. Então, por quê? Porque, de novo, quer implementar um sistema de partido único, com uma ideologia única. Qualquer voz dissonante é oposição ao governo e tem que ser reprimida. E a igreja é uma voz dissonante ali na Nicarágua. E a Venezuela? Venezuela, a mesma coisa. Governo Maduro, um governo, né, que de linha esquerdista também, muito alinhado com o pensamento cubano, o pensamento chinês, e de hegemonia de um partido único que quer que o governo, e aí usa a própria questão de o acesso à educação, alimentação, socorro do governo, as suas bolsas que tem ali, e aí privilegiam aqueles que pensam da mesma forma que o governo e perseguem os cristãos. Todos aqueles que se levantam contra o governo, incluindo os cristãos, enfrentam perseguição, enfrentam dificuldade de acesso como eu falei, né, educação, saúde, alimentação, socorro do governo num país que já vive em crise. Então, a igreja enfrenta grande perseguição ali na Venezuela também. Como que o irmão vê? O irmão é brasileiro, tem visitado todos esses lugares daqui da América Latina, sei que já teve também em outros lugares do mundo, né? E aqui, nós corremos o risco de enfrentar situações parecidas? Olha, segundo a nossa metodologia, o Brasil ainda é considerado um país livre de perseguição. Há casos isolados, mas a gente está num programa aqui, uma TV fechada, mas que vai ser transmitido, eu dou entrevistas em rádios, no caminho aqui para a TV, né? Para a Rede TV. Eu vi a Rede TV, desculpa. Eu vi muitas igrejas, então você tem a liberdade, você tem várias versões da Bíblia, então o Brasil é considerado um país livre de perseguição.
Agora, todos os países, a Bíblia fala que, em 2 Timóteo 3,12, aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus enfrentará a perseguição, será perseguido. Bem-aventurados os perseguidos. Então, o cristão deve estar preparado para a perseguição. Não pode, para nós é surpresa, falar, nossa, existe perseguição. Para eles é surpresa quando a gente fala que o Brasil, você é um país onde pode transitar, onde você não tem... Eu faço entrevistas de emprego e você pode ser contratado por ser cristão, você pode ir para a universidade. Eu passei por um doutor da USP aqui que gravou um programa aqui que é cristão abertamente. Então, o Brasil é considerado um país livre de perseguição. Agora a gente tem que estar preparado para enfrentar uma perseguição em algum grau, em algum momento. Não estou dizendo que vai chegar e que está às portas. Não se compara com esses países que eu mencionei, mas o Brasil é considerado um país livre de perseguição. Então, mas como é que o irmão vê as iniciativas por causa da polarização política? Tem havido aí menções muito repetidas das altas autoridades, dos três poderes, contra os cristãos, porque, em teoria, eles apoiaram o ex-presidente, né? Isso não é um tipo de perseguição? Associar a fé à questão política? Olha, Jesus nunca se associou à política. Então, aqueles cristãos que se manifestaram apoiando politicamente um ou outro candidato devem arcar com aquilo que eles escolheram fazer, que não foi o exemplo de Jesus. Né? A Bíblia não fala Jesus dá a César o que é de César, ele não fez campanha para ninguém. A associação com algum candidato é algo que os poderes podem fazer e também como consequência de uma escolha de pessoas que se associaram a ele publicamente. Né? Mas o Brasil, de novo, como eu falo, comparando com esses países, eu como cristão eu tenho acesso a a educação, a emprego, a escola, eu não precisei mudar de região como na Colômbia, eu não fui expulso do meu país. Então, há alguma retaliação, há alguma questão aqui. Agora, sistemicamente, nós temos liberdade de expressão. Isso vai continuar? Eu não digo que vai continuar. A tendência, o que acontece trabalhando na Portas Abertas, vendo muitos países e vendo o movimento na América Latina, a perseguição ela tem se espalhado. A perseguição ela tem várias facetas, ela tem outras formas. Antes era, quando a gente está falando do irmão André, era na cortina de ferro, era o comunismo. Agora o radicalismo islâmico, o radicalismo hindu, governos autoritários. Então, a tendência é de um crescimento da perseguição no globo, até que Jesus volte. Né? E isso vai acontecer, isso é bíblico. Né? Então, a tendência global é que a perseguição aumente. Como que vocês apoiam, num primeiro momento, quem sofreu prisão e tortura? O que vocês dizem para essa pessoa? Num país em que há perseguição, a Portas Abertas não atua diretamente no Brasil apoiando cristãos perseguidos. A gente atua nesses países que têm perseguição. Lógico. Tem a lista mundial, 50 países, tem outros países em observação, ainda tem Honduras e Venezuela, que é nesse ranking a gente apoia. Primeiro, como a gente sempre trabalhou com cristãos locais e com pessoas locais, é a partir da visão do cristão local, mesmo que seja um cristão secreto, a gente vai fazer 70 anos de trabalho ano que vem. Então, tem redes de contatos em vários desses países fechados, inclusive Coreia do Norte, China. É o contato com o cristão perseguido local para que ele analise a situação, até que a gente consiga chegar a um cristão preso. E, dependendo da situação, é o apoio jurídico. Existem advogados, mas advogados se recusam a apoiar aquela pessoa. Em muitos desses países você é considerado culpado até prove que você é inocente. Então ela é presa e depois vai julgar o mérito. Né? Ela é culpada até se julga o mérito. Né? Diferente do Brasil. Né? Então a gente tem acesso até ele e aí apoio com advogado, apoio para a família. Muitas vezes a família deixa de ter o apoio daquela... Em geral, o homem que é preso, né, para destruir a base econômica da família. Então, apoio aos filhos, apoio à família. Então, um apoio sistêmico, desde o apoio jurídico, o encorajamento, para que ele entenda que não esteja sozinho. Então, é um apoio sistêmico que inclui a pessoa presa, a defesa dos seus direitos e o apoio à própria família também. Tá. Agora, como que a gente pode, além de apoiar, promover mudança nesses lugares da América Latina onde a perseguição já está acontecendo?
Nós temos mecanismos de pressão, acho que não funcionam, mas mecanismos internacionais para pressionar os governos a cumprirem as leis. Vamos fugir um pouco da América Latina. Vamos pensar na Índia, por exemplo, onde tem havido um crescimento exponencial da perseguição, apesar da legislação, não sei se é a Índia, não, acho que é a Índia também. A maior democracia do mundo e tem o processo de hinduização. Ser indiano é ser hindu, porque 80% da população segue o hinduísmo. Persegue os cristãos, e é crescente. Oficialmente. A Constituição dá a liberdade de você escolher e mudar de religião. Na prática, há discursos na Câmara, do Senado. O primeiro-ministro Narendra Modi falou que quer extinguir as minorias, os cristãos e os muçulmanos. Então, a prática é diferente do papel. Extinguir as minorias. Expulsar as minorias, porque ser indiano é ser hindu. Isso é o processo de hinduização. E na Nigéria? Nigéria é um país cristão, não é? Nigéria é um país meio a meio, mais ou menos assim, né? 50% do centro para o norte é muçulmano e ao sul ele é cristão. Então é um país onde existe perseguição mais concentrada nos estados do norte. Eu estive na Nigéria recentemente, no ano passado também, mais concentrado no norte, onde há estados de maioria muçulmana, mas os radicais muçulmanos já estão vindo para o Middle Belt, que eles chamam, o cinturão central, e perseguindo, atacando cristãos ali também no cinturão central. Radicais. E qual é o objetivo deles? É expulsar? O objetivo é a islamização do país, é a propagação do Islã e a Guerra Santa. Nessas regiões, eu não estou falando que todo muçulmano, e tem que ficar claro, a gente não deve odiar os inimigos, a gente deve amar aqueles, se a gente não consideramos os muçulmanos inimigos, mas eles não conhecem Jesus e eles não estão procurando no livro errado. Então, nós conhecemos a verdade vos libertará, então a gente tem que compartilhar Jesus para eles. Há radicais entre os muçulmanos, então 6 a 10% são radicais. Esses radicais, por meio da violência, querem que as pessoas se tornem seguidores muçulmanos. Então atacam, eu visitei vilas, a gente dirigiu por horas, pessoas armadas do exército nigeriano nos escoltando para visitar vilas e dirigia horas, vilas cristãs, onde radicais da etnia fulani atacaram as comunidades cristãs, mataram muitos cristãos e os cristãos fugiram, deixando tudo para trás. E hoje estão em campos deslocados internos ali na Nigéria. 6 mil pessoas, 10 mil pessoas no campo de refugiados? Refugiados internos dentro da Nigéria. Fugiram dessas comunidades atacadas por radicais, deixando a sua propriedade, suas casas, e hoje estão em campos de deslocados internos. Esperando o quê? Alguma intervenção do governo, alguém para que eles possam voltar para suas comunidades, o que não acontece. Então, nesse caso, a gente pode pressionar o governo a socorrer essas pessoas, a agir, a impor a ordem? Sim, há portas abertas por meio de países mais estruturados do que o nosso, mas através do nosso também, de relações diplomáticas, fazer pressão do governo para que reconheça que há uma perseguição, que há, algumas pessoas usam a expressão genocídio interno e que se manifestem. Eu estive numa comunidade desses campos deslocados, um dos líderes cristãos, que é um contato nosso na região, viajou até os Estados Unidos para falar da situação, porque o governo não reconhecia um dos que eles chamam de campos de refugiados não reconhecidos oficialmente. 6 mil pessoas amontoadas e vivendo ali de doações da Portas Abertas, da própria igreja, outros, e o governo não reconhecia aquilo ali como um campo de deslocados internos por causa da violência. Ele foi até os Estados Unidos, que fez uma pressão diplomática e falou que não ia mandar mais recursos via ONU se o governo daquele estado não reconhecesse. O governo reconheceu, aí a ONU chegou, a Médicos Sem Fronteiras, Portas Abertas, que trabalham, e aquele campo de refugiados internos obteve apoio. Então, uma pressão política muitas vezes dá resultado. Alguma coisa a gente tem que fazer na esfera política, não pode ser só na esfera da fé. Não só na esfera da fé e não só na esfera do socorro. Então, a Portas Abertas vai lançar uma campanha Desperta África. O tema do Domingo da Igreja Perseguida é Desperta África, para que as pessoas participem. Muitas vezes a gente participa de abaixo-assinado e não acha que dá em nada. Países mais estruturados que o nosso, como eu falei, próprios Estados Unidos, o Parlamento Europeu,
Inglaterra, Alemanha, fazem pressão através dos seus representantes no Parlamento Europeu, que fazem pressão sobre o governo, tem alguma influência financeira, como eu falei desse caso, se não reconhecesse aquele campo de deslocados internos da Nigéria, ia parar o socorro financeiro para a Nigéria. Então, se reconheceu, a ONU apareceu lá, reconheceu e então o recurso foi mandado. Então, há uma possibilidade de pressão e a gente vai lançar essa campanha ainda no segundo semestre para que haja um abaixo-assinado e que esses governos dos países, inclusive o nosso, poderia participar para pressionar o governo nigeriano, o governo indiano, para que reconheça a situação de perseguição e faça alguma coisa. Ah, sim. O Brasil precisa participar. Nós temos um número muito significativo de refugiados nigerianos no país. Sim. Sim. A gente que fugiu de lá e veio para o Brasil. Exatamente. Então, uma pressão do governo. Alguns deles não são flor que se cheire. Há pessoas e pessoas, há cristãos e cristãos, né? Então, há refugiados... Existe a máfia, né? A máfia nigeriana, uma das mais violentas do mundo, e que atua aqui também. Existem as pessoas que querem sair do seu país por uma condição melhor, entendem que o Brasil é isso e entram no processo. E o Sudão? O Sudão também é um país na África subsaariana com governo autoritário, maioria muçulmana e que tem uma perseguição violenta com mortes e prisão de cristão. Entendeu? Há um movimento de repressão dos cristãos ali. Amparado pelo governo. Amparado pelo governo. De maioria muçulmana, é um país de maioria muçulmana que adota a Sharia em várias esferas. Então, há uma perseguição direta contra cristãos. Aí, vamos trazer de volta aqui para a nossa realidade. O grande temor, principalmente na época da Guerra Fria, era que o país enveredasse pelo caminho da esquerda, né, do comunismo ateu, e viéssemos a ter a perseguição como acontecia na Cortina de Ferro. Sim. Né? Esse perigo acabou? Eu acredito que um perigo desse tamanho ele não existe. Agora, é o que eu falei. Nós sempre precisamos defender os nossos direitos, defender a democracia nas várias esferas, para que a gente não chegue ao nível de países como Cuba, como Nicarágua. Então, nós precisamos, como cidadãos e como cristãos, defender o interesse democrático do país. E entender democracia de uma maneira mais exata, né? Hoje, né? Eu estou gravando no dia 20 de março. Hoje, nesse dia, 20 de março de 2024, quando você fala em defender a democracia, é ser anti-Bolsonaro, porque o Bolsonaro era contra a democracia. É assim que a imprensa e as altas autoridades do atual governo promovem. Você vai defender a democracia, então você está do lado do Lula e contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria propor o estado de sítio. É essa a realidade, vou repetir, do dia 20 de março de 2024 aqui no Brasil. Essa polarização é do demônio. Né? Democracia significa governo do povo, governo da maioria, e a garantia das liberdades individuais, o artigo 5º, que é a cláusula pétrea, não pode ser modificado por nada, da nossa Constituição. O que é que está acontecendo? Né? Então, para, entre aspas, defender a democracia, eu vejo de forma muito nítida, e quero sua opinião, uma estratégia de perseguir os cristãos e os evangélicos, porque eles ficaram do outro lado, né? Como se eles fossem defensores da ditadura, e calá-los com o discurso do ódio. Nós temos um discurso de ódio. Né? Quando você censura determinados comportamentos, sobretudo na esfera de gênero e sexualidade, isso aí é promoção do discurso de ódio. Né? Quando você se recusa a reconhecer como legítimo um casamento entre pessoas da mesma orientação sexual, isso é discurso de ódio. Então, é por esse viés ideológico de costumes e não mais pelo viés, pelo caminho da política,
né, que o evangelho pode vir a ser perseguido aqui. O que o irmão acha? Olha, a Portas Abertas não atua no Brasil, então a gente atua, eu posso falar bastante do que acontece. Eu sempre falo ainda porque a perseguição é bíblica, então não posso dizer nunca vai acontecer, né? Eu falo do contexto atual, a gente sempre uma fotografia, tendências e comparações. Nos países em que há perseguição, há uma situação diferente do Brasil. Agora, democracia. Democracia também não é, e hoje há uma polarização no Brasil que ou você é A ou você é B. Você não pode ter uma opinião diferente de A ou de B. Então, se você é cristão, você é evangélico, você é de fulano de tal. Se você não é, você é de fulano de tal. E a democracia não é isso. A democracia te dá a liberdade de escolher o que você quer ser. E a democracia também não é a implantação do nosso modelo de pensar. Certo. Evangélico, cristão, casamento entre homem e mulher, você ter liberdade de fé. E é liberdade para todas as fés, não só a nossa fé. Né? Como a gente estava falando da Índia. A Índia é considerada a maior democracia do mundo. A população da Índia passou no ano passado da chinesa, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, só que há um movimento de hinduização. Então, ser indiano é ser hindu. Então, ser brasileiro não é ser A ou B. Ser brasileiro é ter a liberdade de escolher o que você quer ser. Então, nós temos sim, como cidadãos brasileiros, cristãos ou não cristãos, defender a liberdade de escolha da pessoa, da sua fé. Jesus não impôs, né, a fé cristã ou que a gente fosse seguidor do Evangelho. A gente decidiu. Então, assim, a gente também não pode implementar, não estou falando que o Brasil está fazendo isso, mas a democracia não é a implantação de uma cosmovisão, nem a cosmovisão cristã, nem uma cosmovisão anticristã. É uma liberdade de escolha, de mudar de fé, de prática do culto, de a gente poder falar coisas que estão na Bíblia e que são contrárias ao pensamento de outra cosmovisão ou ideologia. Isso é a secularização da sociedade que está cerceando a liberdade da pessoa de pensar diferente e até de falar, sem desrespeitar, mas falar o que está na Bíblia. A Portas Abertas, né? Eu não uso mais a expressão do contrabandista de Deus. Eu falo a distribuição de Bíblia e literatura onde é proibido. Então, onde é proibido, a gente está sendo contrária às leis locais daquele país. Por quê? Existe uma lei que é soberana sobre todas as leis, que é a palavra de Deus. E quando Deus fala, Jesus falou, ide pregai o evangelho a todas as nações, por isso que há portas abertas, não há portas fechadas para a pregação do evangelho. Então, as portas estão abertas, sendo permitido ou não a pregação do evangelho. Então, há portas abertas, vai nos países onde a lei diz que não pode levar Bíblia nem literatura cristã e faz isso. E apoia a igreja para que a igreja seja contra a legislação local e pregue o evangelho. Então, a democracia nos dá a liberdade de escolha, nos dá a liberdade de escolha de uma religião ou não, de mudança de religião. A maior parte dos países muçulmanos, na maior parte dos países muçulmanos, você tem no seu RG, na sua identidade, a sua religião. Então, se você nasce muçulmano, você não pode legalmente mudar o seu status. Então, um cristão de origem muçulmana no Egito, por exemplo, a gente tem casos de processo que a Portas Abertas apoiou e que a pessoa perdeu, ela quis mudar o registro dela para ser uma cristã, para que a filha não enfrentasse a perseguição. O judiciário não aceitou e falou assim, você nasce muçulmano, você morre muçulmano. E a filha é muçulmana. Então, quer dizer o quê? Ele não tem um casamento cristão reconhecido, ele só pode fazer um casamento muçulmano. Quando ele fosse apresentar para um emprego, então a democracia é você ter o direito. No Brasil a gente não tem isso, né? No nosso registro, a nossa fé. Mas de mudar de fé, de expressar a fé publicamente. Países, por exemplo, como a Nicarágua, Cuba, você não pode expressar a sua fé publicamente sem uma autorização e você não recebe autorização. Então eu posso ir à rua aqui na Avenida São João e pregar o evangelho. Se eu achar que é adequado, eu posso praticar a minha fé individualmente e publicamente. Então, a democracia é garantia desses direitos, de liberdade de escolha, liberdade e não uma imposição de uma visão, seja ela cristã, que é o que a gente acredita e que a gente segue, seja outra visão. É isso. Qual que é a alegação assim, pública que as autoridades dos países como Nicarágua e Venezuela têm para coibir a manifestação individual da fé das pessoas?
Primeiro, o seguinte, a igreja é uma voz dissonante, contrária àquele pensamento. Pensamento da falta de liberdade de expressão, a falta de democracia, um ataque aos direitos humanos, os direitos, liberdades individuais. Então, usa mecanismos jurídicos, porque tem o controle político e jurídico, usa mecanismos jurídicos para cercear aquilo, usando de violência, usando de espiões de governos até americanos, né, de informantes de outras nações. Então, usam de mecanismos políticos e jurídicos para condenar aquela pessoa. E como não há uma democracia, como não há uma defesa dos direitos da pessoa, ela é presa primeiro para depois ela se defender. E muitas vezes não tem uma defesa. A Portas Abertas entra nesse gap para garantir a defesa daquela pessoa que foi condenada ou está sendo julgada ou foi presa injustamente. Há muitas pessoas que foram encarceradas. Índia é o país onde mais pessoas foram encarceradas por motivos da fé e sem que o mérito fosse julgado. Primeiro é presa para depois a gente ver se ela é culpada ou não. Simplesmente assim. É simplesmente assim. Na verdade, é coerção. É coerção. É descarada, né? Eu me lembro, eu sou bem mais velho que o irmão, né? Mas eu me lembro muito bem quando os sandinistas tomaram o poder na Nicarágua. Sim. Né? O comandante sandinista é o que está lá no governo até hoje. Isso já tem várias e várias décadas, né? E quem apoiou os sandinistas foi uma boa parcela da Igreja Católica Romana. Nós vivíamos, na época, a chamada teologia de libertação, né? E eles apoiavam, então, as revoluções que promoveriam mudanças na estrutura social dos países que eram dominados aí pela elite, aquela coisa toda. E eu me lembro também que o presidente da Nicarágua é o Daniel Ortega. Né? Ortega. Ele era o comandante sandinista. Ele convidou o bispo Primaz para fazer parte do primeiro governo, e o bispo católico. E o bispo respondeu não. Nós apoiamos aquilo que promove a liberdade. Agora, vocês vão promover a liberdade? Ótimo. Mas a igreja não pode fazer parte de governo nenhum. Ela é a consciência, ela é a voz de Deus. Né? E hoje, o seu Daniel Ortega, que nunca mais abandonou o poder lá, né, oprime os cristãos. Ele oprime os cristãos que o ajudaram a chegar lá. Em 2018, houve manifestações. E a igreja foi uma das autoridades dessa manifestação. O governo de fachada convidou a igreja para participar de grupos de reconciliação. Só que a igreja verificou que aquilo era uma manobra, que era, para inglês ver, era um teatro, e se recusou a participar. E aí a igreja teve igrejas fechadas, católicas e evangélicas, padres e pastores presos, pessoas expulsas, porque tinham pessoas com nacionalidade local, perderam a nacionalidade, escolas fechadas, rádio e TV fechado. Então, há um governo autoritário e que quer calar todas as vozes dissonantes, inclusive a igreja. Pois é. Bom, a gente tem que ir para o intervalo. Já já a gente volta com a conclusão dessa entrevista, inclusive com as fotos de quem está assistindo aí a gente participando dos nossos sorteios. Antes de sair, um lembrete para você. A Academia Teológica da Graça de Deus tem o curso bíblico totalmente renovado. Se você já fez o curso bíblico da grade, faça de novo, que é outro, tá? É bem diferente, agora em 2 níveis bastante distintos, o Introdução Bíblica e depois o curso de Análise Bíblica, e você vai conhecer a Palavra de Deus como pouquíssimos cursos que eu conheço podem oferecer para você, tá? 3115-0819 é o telefone em São Paulo para você se informar no horário comercial durante a semana. Se quiser conversar com as pessoas, tirar dúvidas, etc. Se você quiser, pode acessar a qualquer tempo o site da Agrade, agrade.com.br, e, nesse caso, acesse também o site da nossa emissora, pelas redes sociais. E aí você pode nos ajudar a fazer um trabalho melhor
né, sugerindo convidados, temas, fazendo críticas, tecendo sugestões, ou tecendo críticas e fazendo sugestões, enfim. Nos ajude, tá bom? A gente volta já já. Este é o Vejam Só a Entrevista. Toda sexta-feira não temos o debate no Vejam Só, temos uma entrevista como essa que está acontecendo hoje com o irmão Marco Cruz, da Missão Portas Abertas. Mas a gente vai interromper um pouquinho a entrevista para mostrar você aqui, né? E se você ainda não bateu sua foto, faça-o, porque você pode ganhar presentes. Dessa vez o presente é surpresa! Só posso revelar uma coisinha. O presente vem lá do Shopping do Povo, Shopping de Quem Sabe Comprar, que fica bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Fica na Avenida São João, você está na porta da igreja, olha para o outro lado da Avenida São João, você encontra aí a dona Eliana, que você acabou de ver, né? E o Shopping do Povo aí com uma série de artigos, livros e CDs, DVDs, e artigos de vestuário e um monte de coisa lá. Tem até as canecas, vejam só lá, para você adquirir os itens que você quiser, tá bom? O presente vai vir lá do shopping, só que eu não sei qual que é, tá? Como é que você concorre? Manda uma foto sua para as nossas redes sociais, foto ou vídeo, né, tanto para o Facebook, Programa Vejam Só, quanto para o Instagram, @Programa Vejam Só. A primeira foto de hoje vem de Maceió, lá nas Alagoas. Ainda nunca estive nas Alagoas, quem sabe esse ano. Thelma Oliveira é a nossa telespectadora lá. Olha aí, ó. Deus abençoe, Thelma. Um grande abraço para você. E o Zeca que está lá atrás. Aqui no bairro Jaraguá, na capital paulista, a Vitória Josefa da Silva é nossa telespectadora. Aí, Vitória, muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço, Deus abençoe você, boa sorte no sorteio. E em Rondônia, em Ji-Paraná, Rondônia, o Osmar Ribeiro é nosso telespectador. Está lá. Valeu, Osmar. Obrigado por tirar uma foto comigo, né? Maravilha. Não é só o Zeca, não. É que o Zeca fica de segunda a quinta, né? Eu não fico mais porque eu estou morando no estado de Minas Gerais. Então, não dá para vir para São Paulo todo dia para gravar, né? Então, a gente vem, de vez em quando, aí e grava os programas. Muito bom. Irmão, eu notei que você tem uns gráficos aí, ou mapas, etc., exatamente o que são. Eu tenho um mapa aqui que é dos países da América Latina, não sei... Eles vão pôr na tela. Os países da América Latina. São os países da América Latina que a gente falou, né? Ali, 22ª posição. Todos os anos, a Portas Abertas, ela publica a Lista Mundial da Perseguição, que é o ranking dos 50 países mais opressores aos cristãos. Certo. Então, desses 50, 4 estão na América Latina. Quais são eles? 22º lugar é Cuba. Ali em 30º, o país que mais subiu posições da lista do ano passado parece que foi Nicarágua, estava na 50ª, foi para a 30ª. Depois tem a Colômbia, que eu falei, 34ª, e o México, que é a 37ª. E aí tem outra lista, além dos 50, que são países de perseguição alta, segundo a nossa metodologia, que são Honduras, que estava no outro mapa lá. Essa é a lista mundial da perseguição com 50 países. Os 50 estão aí. E tem volta lá, por favor. E tem 2 da lista de observação. São países que têm perseguição alta, acima de 41 pontos, né? Honduras é que está Honduras, número 66, e tem Venezuela, número 67. Honduras e Venezuela estão em observação. Estão em observação e monitoramento, porque a perseguição tem aumentado ao longo dos anos. Mas Honduras não é ditadura, é? Não, Honduras não é ditadura. A perseguição ocorre por crime organizado e cartéis. Como boa parte do México. Como boa parte, como regiões do México onde eles são mais concentrados. E Colômbia também. E Colômbia também, narcotraficantes e cartéis ali. Como é que resolve isso, hein?
A gente enfrenta isso e convive e ora, porque a solução acho que só vem quando Jesus voltar. Sendo bem realista, e o mundo, a perseguição está cada vez mais intensa e espalhando nas várias facetas. A gente falou muito aqui do nosso país, né? A gente fala da ameaça comunista, mas é importante falar que na lista dos 50 países, 41 países, em 41 países, a opressão islâmica e o radicalismo islâmico é a maior fonte da perseguição. E o Islã não é uma apologia contra os muçulmanos ou hinduístas, mas há um movimento de perseguição contra os cristãos. Como eu falei, biblicamente, aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, a solução para a perseguição é oração, testemunho de Cristo e enfrentar a perseguição. Orar para acabar a perseguição é antibíblico. Não vai acabar a perseguição. Não vai mesmo. Não vai. Tem que orar pelo perseguido. Pelo perseguido, para que ele persevere. 8 em cada 10 cristãos de origem muçulmana voltam à antiga fé, voltam ao Islã por causa da pressão. Então a gente precisa orar para que eles perseverem. Esse é o primeiro pedido do cristão perseguido, é a oração, para que eles não abandonem a fé, porque a pressão é grande em todas as esferas da vida, inclusive a esfera violenta. Mesmo assim, nesse cenário tão opressor, ainda há gente querendo ser pastor? Minha mãe, que tem 89 anos e é parceira da Portas Abertas, fez essa pergunta para mim. Meu filho, é tão difícil ser cristão. Nós somos a primeira geração em que a gente pode dizer que há uma igreja em todos os países do mundo. Não para todas as etnias. Há etnias que não têm uma palavra do Evangelho ou da Bíblia na sua língua. Mas existe o grupo de pessoas, 2 ou 3, que se reúnem em nome de Jesus. E a perseguição, como a gente vê ali em Atos de 7 a 9, posso dizer que é uma ferramenta. Deus usa isso porque quando houve a perseguição, Paulo aspirava ameaças de morte contra os cristãos, todos, exceto os apóstolos, se dispersaram, além de Jerusalém, da capital. E onde iam pregando o evangelho. Então, Deus usa a perseguição de uma forma, o evangelho está alcançando radicais. Por causa do avanço do radicalismo muçulmano, aquele muçulmano que era nominal, de tradição, falou, isso é o Islã, não quero mais, e abriu o coração para ouvir o evangelho. Nunca houve tantas conversões entre os muçulmanos como a gente está vivendo hoje. Eu tenho ouvido muito isso de missionários. Muita conversão, muita conversão. Cristãos de origem muçulmana é a comunidade mais perseguida e é a que mais cresce. Pessoas estão alcançando. Então, a igreja, as portas do Hades, do inferno, nunca vão prevalecer contra a igreja. Então, a gente olha com compaixão para o cristão perseguido, o Leopoldo, a dificuldade que enfrenta. A gente tem a obrigação de interceder, doar e encorajar, mas não por derrotista, não porque a igreja está sucumbindo, mas porque a igreja nunca enfrentou tanta perseguição, mas a igreja nunca se espalhou tanto por causa da dispersão do evangelho, porque a gente ora e os nossos irmãos continuem sendo fiéis testemunhos de Cristo num ambiente super hostil. Quem são os 3 campeões da lista? Coreia do Norte, Somália. Somália? Somália, Iêmen. Somália e Iêmen são na África. Na África, África subsaariana. Não, Iêmen é na Península Arábica, perto da Arábia Saudita. Não, é vizinho da Arábia lá. Somália é no chifre da África. É mais do que a Arábia Saudita? É, mais do que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita entrou na perseguição extrema de novo, está em 13º ou 14º, talvez a gente possa ver a lista ali, mas a África subsaariana é onde há a maior violência contra os cristãos e onde a perseguição mais cresceu contra os cristãos nos últimos tempos. Aí você tem Somália, você tem a própria Nigéria, que está nos top 10, você tem Eritreia e você tem outros países ali também. O Afeganistão está na lista? Afeganistão está. O Afeganistão está... Desculpa, o Afeganistão é o 2º país mais perseguidor aos cristãos. O segundo? É. Vê na lista ali, por favor. Aquele mapa mundi. É. Estou misturando as listas. Ó, você tem Coreia do Norte, número 1. Você tem em terceiro ali... Somália, 2. Somália, 2. Líbia, eu confundi Iêmen com Líbia. Né? Então, aí você tem Eritreia, o Iêmen, que está em 5º, Nigéria, Paquistão, Sudão, Irã e Afeganistão no 10º. Aí a Arábia Saudita está em 14º, em perseguição extrema também. Que coisa. É. Tá bom. Bem, o dia da Igreja Perseguida vai ser? Domingo da Igreja Perseguida vai ser no dia 26 de maio. Dia 26 de maio, você já vai se organizando, entre em contato com a Portas Abertas, você vai receber material, né? É o mês que vem, esse domingo,
Então dá tempo de você pegar o material lá via internet da Missão Portas Abertas para você fazer, fala com o teu pastor, né? E faz um momento ou o culto todo voltado para a intercessão e a conscientização, né, dos cristãos em relação à perseguição que certamente alcançará todos aqueles que andam piedosamente em Cristo Jesus. Exatamente. Vamos lá, vamos ver o resultado da nossa enquete. Você acredita que já exista perseguição ao Evangelho de Cristo em alguns países da América Latina? Sim, 92% e não 3%. Por aí, Marco, você vê que, pelo menos a nível de conscientização e de informação, os crentes brasileiros estão bem. Eles estão melhores informados. Nós já fomos muito criticados por falar que tinha perseguição, especialmente no México. Com as explicações, com essa questão de contextualização, então a igreja cada vez mais está conscientizada de que há perseguição na América Latina e em vários outros países também. Beleza, maravilha. É questão de realmente orar, né, e perseverar. Muito obrigado, viu, irmão, pela sua presença mais uma vez. Contamos com o irmão sempre, né, para nos atualizar a respeito desse assunto tão importante. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só a Entrevista, querendo o Senhor.